obrigado. Boa tarde, é um prazer estar aqui com todos. O objetivo dessa conversa, essa primeira conversa que nós temos aqui, o objetivo é discutir problemas, eu vou chamar assim de ciências humanas. Não é falar sobre política de jeito nenhum e não é também falar só sobre saúde, embora a saúde faça uma parte grande dessas discussões e da minha formação e da minha vida em particular. E hoje nós trouxemos o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que de agora em diante eu vou tomar a liberdade de chamar de Fernando Henrique. E eu vou começar, Fernando Henrique, perguntando para o senhor de onde saiu essa ideia de se envolver num tema tão controverso quanto esse das drogas e com uma atuação assim tão clara, tão forte. Por incrível que pareça, isso saiu da minha preocupação com a democracia. Eu tenho uma relação muito grande com muitos países da América Latina, há 40, 50 anos, né? E a gente está vendo o que está acontecendo na Colômbia, no México, na Guatemala, no Caribe e também aqui no Brasil. Uma desmoralização das instituições pela sua incapacidade de lidar com o crime, com a droga, com esse tipo de problema, né? Num grau crescente. Quando eu era presidente, já existia o problema, obviamente, né? Não me chamava a atenção com a força com que chama hoje, talvez por incompetência minha de perceber a gravidade da situação, mas talvez porque não houvesse ainda a dramaticidade com que o assunto foi ganhando. Eu me lembro que a primeira vez que eu comecei a ver que a situação era séria na América Latina, foi por causa da pressão que o governo americano fazia sobre os países exportadores de droga. Basicamente a Bolívia, o Peru e a Colômbia naquela época, né? E os americanos tinham mau hábito, de dar certificado de boa conduta. Quando o governo não cumpria aquilo que o governo americano, considerava como o razoável para combater as drogas, eram mal classificados ou desclassificados e tinham restrições. Isso me parecia uma coisa descabida. Então, eu mandei uma carta ao Clinton, que era presidente dos Estados Unidos, mencionando, olha, me parece que essa coisa tem que mudar, essa história. Os países não podem ser julgados por um país, uma potência superior. Naquela altura, o que os americanos chamam de czar das drogas era o general McCaffrey, que tinha sido comandante do Atlântico Sul. E o chefe do meu gabinete militar em São Paulo é o general Cardoso, que não é meu parente, mas é um homem muito bom. E o Cardoso tinha contato com o McCaffrey, porque ele era o chefe também de todo o sistema de segurança nosso e tal. Então, e havia muita pressão dos Estados Unidos para que o Brasil ajudasse numa articulação para conter a droga. Bem, nós dissemos, o Brasil não vai entrar nessa história de ficarmos subordinados às decisões que não são nossas. Então, o Brasil não vai aceitar essa articulação, que acabou no plano Colômbia mais tarde, né? Agora, o Brasil vai tomar iniciativas próprias. E aí nós criamos uma coisa chamada SENAD, Secretaria Nacional Antidroga, no meu gabinete, o gabinete da presidência, com um duplo propósito, de mostrar que o governo estava efetivamente interessado no tema e, ao mesmo tempo, dizer, olha, mas nós não vamos aceitar que haja subordinação das nossas políticas. E havia muitas questões, questão de ter liberdade ou não para derrubar um avião, que tivesse droga. Enfim, é uma coisa muito, muito complexa. Mas quando nós fizemos a SENAD, a ideia era de que, por um lado, tinha que haver um processo educacional, e a SENAD fez algum esforço nessa direção, mas, por outro lado, que era preciso erradicar a maconha aqui. Nós fizemos 2 campanhas de erradicação da maconha no Nordeste. Inútil. Você mata lá uma opção de pé de maconha, talvez prende umas pessoas, rapidamente volta tudo. Bem, então aquilo começou também a me chamar a atenção já naquela época. E houve uma briga séria entre a SENAD e a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, por causa de luta corporativa. Pela Constituição do Brasil, quem toma conta da questão de droga é a Polícia Federal. Está na Constituição. Então, ali, eles não aceitam outra agência. Houve uma briga, fofoca muito grande entre as várias organizações e tal. Bom, passa o tempo, eu deixo a presidência
E eu conheço nos Estados Unidos um famoso senhor George Soros, que é um filântropo americano. Ele se considera ele próprio especulador. Né? Especulador. Mas metade do que ele ganha, ele doa para instituições, fundações, não sei o quê. Já doou mais de 5 bilhões, bem mais de dólares, muito bem. Um pouco adiante, eu creio que foi o Shannon, que hoje é embaixador dos Estados Unidos aqui, e que era subsecretário na época nos Estados Unidos, me convidou para um almoço lá no Departamento de Estado. E nesse almoço havia gente da DEA, que é a Drug Enforcement Administration, que é a agência americana que faz a repressão, e gente do Departamento de Estado. E eu percebi que havia um debate, porque alguns setores do Departamento de Estado, do Departamento de Relações Exteriores dos Estados Unidos, estavam achando que essa política não estava dando certo. E a turma da DEA insistia nessa política. Política de repressão. Repressão. Aí me convidaram para participar de uma coisa ampla, umas 100 pessoas. Eu vi que o debate já estava aceso nos Estados Unidos. Bom, voltei, conversei com alguns amigos, especialmente com um chamado Moisés Naim, que é um venezuelano que hoje é diretor da revista, era Foreign Policy, e hoje trabalha acho que na Brookings, né, Institution. E quem é que estaria interessado nisso? Tem que ser gente da Colômbia e da Venezuela, que são os países focos. Então eu convidei, perguntei se achavam razoável fazermos uma comissão para examinar a situação. O ex-presidente da Colômbia, Gaviria, depois secretário-geral da OEA, e o ex-presidente do México, Ernesto Zedillo. Falei também com o ex-presidente do Chile, o Ricardo Lagos, que naquela altura não tinha condições. E a partir desses três, nós criamos uma chamada Comissão Latino-Americana para estudar a questão das drogas. Muito sem saber. Que ano foi? Hein? Que ano foi? Faz uns 4 ou 5 anos, 2008, por aí. Bom, e aí passamos a fazer convidamos outras pessoas para participar dessa comissão e começamos, alguns técnicos, e começamos a nos enfronhar o que está acontecendo na América Latina, especialmente, mas e convidamos pessoas que fossem suspeitas, né? Por quê? Para poder dar visibilidade. Vamos discutir, vamos ver o que é. E foram feitos estudos alentados e viagens. Fomos à Colômbia, depois eu conto do México, fomos à Colômbia, fomos aqui no Brasil, não sei o quê, e fomos examinando a situação. Qual é o panorama geral? Essa questão de guerra às drogas e droga zero foi, na verdade, suscitada nos Estados Unidos pelo presidente Nixon. E foi uma espécie de resposta dos americanos mais conservadores, aquele movimento Yuppie, não sei o que lá, na Califórnia, e música e não sei o quê, e muita droga no meio. Eles achavam que a sociedade estava se desfazendo, né? E, a partir daí, não só o Nixon, mas também o Reagan, o próprio pai do atual Bush, o Bush, que é mais moderado, todos eles têm declarações peremptórias, o inimigo número 1 da sociedade americana é a droga, não sei o quê. E a ONU aceitou a tese de que o objetivo era eliminar completamente o uso de droga em X anos, 10 anos, né? E usar a repressão como meio. E cada certo tempo a ONU faz uma avaliação disso. E há uma convenção que obriga todos os países a aderir a essa posição, válida até hoje. Droga tem que ser eliminada. Nos Estados Unidos, põe na cadeia, é crime, e, naturalmente, o pior ainda, o contrabando, a produção é reprimido. Então, essa era a situação, tem um suporte americano. E o grande show foi a Colômbia, onde os americanos fizeram o Plano Colômbia, e esse Plano Colômbia tinha um duplo objetivo, que é de fortalecer as instituições de segurança, que deu certo. A Colômbia melhorou muito a sua condição de segurança, e também ela mudou a legislação para poder expropriar a riqueza dos traficantes, etc., e combateu a guerrilha e essa coisa toda. Porém, nas minhas conversas lá na Colômbia, eu conversei com um general que chama-se Naranjo, que é o general que chefiava a repressão na Colômbia. Ele me diz: olha, presidente, aqui nós estamos matando os narcotraficantes, mas não acabando com o narcotráfico. Porque para cada um que morre, vem 2 ou 3. Porque o lucro é muito grande. Bom, nessa altura a Colômbia estava dizendo para o mundo todo que tinha conseguido destruir muitas plantações, e de fato, eles fumegaram, enfim, mataram gente, fumegaram. Só que os narcotraficantes melhoraram a técnica de plantio, então a produtividade aumentou. E, em resumo, a quantidade de droga que a Colômbia oferece ao mundo é igual.
nunca diminuiu muito. O The Economist publicou, quando os Estados Unidos completaram 20 bilhões de dólares de investimento na Colômbia. Você lembra dessa matéria que eles publicaram? Publicaram mostrando que esse investimento tinha sido feito com o objetivo de fazer a cocaína aumentar de preço. Não sei se foi o objetivo, verdade, o resultado foi. Eles mostravam um gráfico em que o investimento ia crescendo e o preço da cocaína nas cidades americanas e europeias vinha caindo concomitantemente. Né? Eu não sei qual é a dinâmica disso aí, qual é o objetivo. Agora, que eles gastam bilhões da repressão, gastam. E que a renda da droga é enorme, né? E na Colômbia eles conseguiram mais ou menos estabilizar. Bom, os cartéis mudaram para o México. Os grandes grupos controlam o México. Na verdade, é até injusto dizer que controlam o México, é global isso. O crime se globalizou. Assim como houve a globalização na economia, da sociedade, o crime também. Então é uma rede que começa pelo dinheiro, paraíso fiscal, lavagem de dinheiro, armamento, contrabando de droga, contrabando de arma atômica, de mulher, de criança, de órgãos. Isso tudo está uma rede só. E você acaba tendo contato de umas redes com as outras. Tem um livro desse mesmo Moisés Naim, chamado Ilícito, que é muito interessante, onde ele descreve o que aconteceu na década, especialmente a partir dos anos 90. A droga está inserida nesse contexto. Bem, na Comissão Latino-Americana, a conclusão que nós chegamos foi o seguinte: olha, é preciso mudar o foco. Em vez de ficar só, botar na cadeia e reprimir, você tem que tentar diminuir o consumo, né? E aí começar a distinguir um pouco. Se a pessoa é dependente da droga, é um caso clínico, é médico, precisa de médico para lá. E não adianta, se tem uma dependência, o médico tem que resolver isso. E em certos países, o governo oferece até a droga para os dependentes, né? Se é o usuário ocasional, não há o que fazer. Seguramente, se puser na cadeia, piora. Nós visitamos, nós dois, a cadeia aqui em São Paulo, né? A cadeia é um lugar onde há droga, no mundo todo. Você que me disse isso é verdade. No mundo todo tem droga na cadeia. E na cadeia você passa de um crime a outro, né? E, de qualquer maneira, a primeira conclusão, olha, tem que reduzir o consumo, porque tentar só prender e matar não está reduzindo o consumo. As drogas fazem mal, né? Todas fazem mal, em grau variável, todas fazem mal. Então não é dizer, é livre o consumo, tem que tentar reduzir o consumo. Bem, nesse meio tempo, nós fizemos um filme, chamado Quebrando o Tabu. A ideia do filme foi do Fernando Grosstein? A ideia do filme foi do Fernando Grosstein, em conversa com um assessor meu chamado Miguel Darcy de Oliveira, que é um embaixador. E o filme foi para mostrar o que está acontecendo no mundo. E aí nós passamos uma etapa mais recente e criamos também uma comissão global sobre drogas, que é para analisar não só a América Latina. Na comissão global, estão muitas personalidades insuspeitas, porque muita gente que não vai, não, esse aí tem interesse ou econômico, ou porque também é drogado. Não, tem que ser gente insuspeita. Hoje, essa ideia de que você vai acabar com a droga completamente é ilusória, né? E cada país, a despeito da ONU, está tomando um caminho diferente. O país que teve resultados mais rápidos, numa política mais inteligente de controlar a droga, foi Portugal. O que é que eles fizeram lá em Portugal? Primeiro, eu fui lá, conversei com eles, fui à cadeia lá em Portugal também, conversei com o ministro da Saúde, o responsável pela droga e tudo isso. O que é que eles fizeram? Tomaram a decisão de descriminalizar todas as drogas. Nós, na Comissão Latino-Americana, tínhamos pensado em descriminalizar a maconha. Eles não adianta, tem que descriminalizar todas. O que é descriminalizar? Você não constitui crime, você não vai, a polícia não pode te prender e te levar para o judiciário e te dar um estigma. Bom, eles dizem, olha, não adianta fazer distinção entre droga leve e droga pesada. Porque a droga leve, tomada toda hora, todo dia, é um desastre, é pesada. E a pesada eventual não é tão grave. Então, tratar no seu conjunto. Se a pessoa em Portugal é presa na rua tomando droga, lá é heroína mais que cocaína. O que faz? A polícia não prende, mas tem uma agência que pega, não prende. Leva a um tribunal, eu assisti, composto um médico, um psicólogo, não sei o que lá, que tenta induzir essa pessoa a sair da heroína e tomar metadona, que é uma coisa que substitui.
nos hospitais públicos. Eu fui lá ver também, filas de pessoas tomando. Agora, não registra o nome da pessoa, não tem estigma nisso aí. E de certa maneira, e de qualquer maneira, não vai para a cadeia. Portugal estava escalando na questão de drogas, sobretudo jovem, e principalmente maconha, caiu. Enfim, cada país vai tendo uma solução. A Suécia é muito repressiva. A Espanha, França, Inglaterra fecham os olhos. Agora, não põe na cadeia. Enquanto isso, nos Estados Unidos, põe na cadeia. Hoje, nos Estados Unidos, eu estive a semana passada nos Estados Unidos lançando uma versão global desse filme, que o Richard Branson se entusiasmou e preparou uma nova versão mais ampla do filme. Tem depoimento do Clinton, do Carter. Fazendo um parênteses, o senhor entrou em contato direto com essas pessoas, com o Clinton, com o Carter? Claro, com todos eles. Aceitaram na hora, de boa sim, vontade? Sim, não, e alguns até participam mais ativamente, que eu sei. Bom, então, lá nos Estados Unidos, eu vi agora os dados, eu não me lembro de memória exatamente, mas desta ordem de grandeza. Tem mais ou menos 2.300.000 presos nos Estados Unidos. Desses aí, 1.800.000, 1.700.000 é por causa de droga. Metade é por causa de maconha. Quase todos são negros. Os que vão então um certo elemento de preconceito também. E na cadeia só piora, não melhora. E ao mesmo tempo, os Estados Unidos, como nós vimos ontem, o armamento é livre. Eles têm essa teoria de que a Constituição assegura a liberdade de defesa pessoal. Então, eles vendem drogas para os traficantes que repassam lá para o México. Lá no México é uma matança. Os mexicanos exportam para os Estados Unidos. Enfim, os Estados Unidos continuam com essa visão. Porém, agora, em 2 estados americanos, votaram para que haja liberdade no caso da maconha. E ontem ou anteontem, o Obama deu uma declaração mais ou menos intermediária, porque ele pode, como presidente, acionar contra a liberdade que foi dada nos estados. Mas ele, pelo jeito, não vai fazer isso. Foi Colorado e Washington, né? Colorado e Washington. Washington lá longe, lá no norte. Né? Na África, o Kofi Annan, que é membro da comissão, fez uma reunião em Dakar. E a África tem alguns países onde praticamente não dá mais para fazer nada, está tudo minado pelo controle do narcotráfico. Né? Quando o país tem um Estado fraco e o narcotráfico é forte, corrompe. E aí lá vai democracia, não tem nada. O México deu uma luta tenaz, morreram mais ou menos 60.000 pessoas nos 6 anos de mandato do presidente Calderón. Eu conversei com o presidente Calderón, pessoa séria, eu levei até o relatório de droga da América Latina. Ele já tinha lido, mas ele não pode fazer muito por causa dos Estados Unidos. Agora o novo presidente chama-se Peña Nieto, eu conheço também. Eu vou fazer uma reunião em março lá, a pedido deles, porque eles querem e levaram o general Naranjo, que eu mencionei aqui, para ser uma espécie de assessor lá no México, para ver o que eles fazem, porque estão vendo que mata e não resolve. Em quase toda a América Latina já está descriminalizado o uso da droga. Quer dizer, não vai para a cadeia. Né? Inclusive na Colômbia. E o novo presidente da Colômbia, que se chama Santos, também, eu me encontrei com ele no aeroporto até de Bogotá, juntamente com o Felipe Gonçalves e o Ricardo Lagos. Eu estava indo para a Venezuela, ele pediu para que eu parasse lá para me dizer o seguinte: olha, eu vou propor na próxima reunião de cúpula dos presidentes do hemisfério a legalização da droga. Bom, nós nunca fomos tão longe, digo, a minha comissão, nós falamos de descriminalização. O passo inicial, né? É o passo inicial. O Santos foi e propôs. Né? O resultado é que os presidentes resolveram que tem que haver uma outra política. E estão fazendo uma discussão sobre isso. Inclusive a presidente Dilma, com quem eu conversei. Ela não é muito entusiasta, mas ela apoiou a ideia de que vamos rever, porque esse negócio de matar, prender e tal, não está dando resultado. Nesse meio tempo, o presidente do Uruguai, que é uma pessoa muito interessante, ex-Tupamaro, muito interessante, ele tomou uma decisão que é inédita. Ele disse: vamos legalizar a maconha e vira monopólio de Estado, a produção. Enfim, o que está... Mas é alguma coisa. Porque é uma tentativa. Uma tentativa. Eu gosto muito desse presidente do Uruguai. O que está acontecendo? Cada país está vendo que a política de repressão e de guerra à droga, e droga zero, é um fracasso. E estamos tentando resolver de que maneira. Não é fácil. E não tem receita. Porque lá em Portugal não tem a pobreza que tem aqui. Né? Aqui não tem a tragédia que tem na África. Os estados do Caribe e da África são muito menos preparados que o nosso.
Não dá para você dizer, faça isso e resolve. Não é assim. Agora, a gente sabe o que não resolve. É prender, bater, matar, porque não consegue acabar. Então está havendo uma mudança grande e essa mudança se deve em parte aos esforços de todos nós de ter uma visão mais aberta, que alguns querem confundir, dizer que nós estamos querendo não, eu acho que tem que combater o uso da droga. Todas as drogas fazem mal, como o álcool faz mal também. Eu digo sempre, eu tomo vinho, você também toma. Agora, se qualquer um de nós levantar de manhã pedindo um copo de vinho, está complicado. Vai para o hospital, porque tá ruim o negócio. Todas as drogas são assim também, não é uma coisa que você possa deixar, tem que regular, no caso da maconha. Como é que o senhor vê a situação brasileira, né, nesse conjunto geral aí? O Brasil é o seguinte, nós aqui temos um problema um pouco diferente. Por quê? Aqui vai para a cadeia, de novo como nos Estados Unidos, quem não tem dinheiro. Né? Nós vimos lá na cadeia, gente pobre, vai para a cadeia. Como a lei diz que você não pode ser preso por possuir um pouco de droga, ele diz que você tem mais do que aquilo e vai para a cadeia como traficante. Né? E aí fica 5, 6 anos e quando for a primeira vez não sai mais. Porque se sair da cadeia, ninguém vai dar emprego. Vai voltar é um ciclo que vai. Entretanto, aqui no Brasil não há uma política totalmente, não é repressiva no sentido que há em algum desses outros países que eu mencionei aqui. E agora, recentemente, no Rio, a experiência é um pouco diferente. O que eles fazem na chamada UPP? Eles anunciam com a antecipação que a polícia vai entrar. Por que eles anunciam? É para o pessoal fugir. Porque se fosse no México, iam lá para matar. Bom, mata de cá, mata de lá. É mais inteligente você não matar. O que eles fazem? Eles desarmam o quanto podem e liberam a população do jugo que existe do traficante de droga, que impõe uma regra própria à comunidade, à favela, não sei o quê. Então liberam essas favelas. Acaba com a droga? Não, diminui. Mas o consumo está lá e eles não estão reprimindo. Provavelmente o drogado está indo para outros lugares, para outros estados, para o Rio mesmo, para outras partes, não está resolvendo essa questão. Mas não estão entrando na linha dura, que vai lá e mata. Estão tentando uma coisa intermediária, cujo êxito vai depender da continuidade, e que não é mais de polícia, é de ação social. É do Estado estar presente lá. Curiosamente, na nossa sociedade, há sempre um certo exagero, né? Eu me lembro da questão de crianças de rua. Não tinha mais ONGs no mundo sobre crianças de rua do que crianças na rua. Né? As pesquisas todas mostravam que em São Paulo nunca teve mais que 2.000 crianças de rua. Mas tinha mais de 2.000 ONGs. Bom, a droga é isso, ela faz parte desse processo, é terrível. Nós temos que quebrar o tabu, temos que ter coragem, temos que dizer que não adianta reprimir, porque não é por aí. Você tem que tentar educar, não vai conseguir completamente, tem que dar saúde, não vai conseguir completamente, mas tem que lutar para diminuir o dano, que é a política europeia. Né? O dano que é causado ao que se droga e o dano que aquele que se droga causa a terceiros. Se o dano for muito grave, vai para a cadeia. Se o drogado está te atacando, te dando tiro, sei lá o quê, roubando, aí vai por outros crimes na cadeia. Se ele não está te fazendo mal a você, está só a ele próprio, tenta salvá-lo no hospital. Né? Enfim, tem que haver uma mudança de enfoque. Essa é a nossa posição. E o senhor acha que há condições no Brasil hoje para essa discussão se generalizar e para que sejam tomadas medidas práticas nesse sentido? Eu não sei se... Eu acho que se nós passarmos pelo canal político nesse momento, não passa. Por quê? Porque o canal político, as instituições políticas, no Brasil e em outras partes do mundo, né, elas têm a pressuposição de que o povo é conservador. Então tem medo e acha que não dá para mexer nessas coisas. Então, se você... Veja bem, tem um crime no Brasil, logo o Congresso aprova uma pena mais dura. Todo mundo sabe que não adianta nada. Mas dobra a pena, não sei o que lá, é crime que não tem perdão. Hediondo. Hediondo, não sei. Droga é um pouco a mesma coisa. Tem lá no Congresso uma proposta de um rapaz do PT, que era até ali do PT até pouco tempo, Paulo Teixeira se chama ele, que até é bastante avançada. Ele diz, ó, não põe na cadeia o drogado, e nem mesmo se o pequeno o chamam de avião, aquele que, desde que não tenha outro crime, seja réu primário, porque as cadeias estão entupidas de gente e vão aprender mais crime. Mas essa discussão está morta no Congresso, não estão discutindo.
Então, eu acho que antes de ter uma posição de tomar decisões, é preciso deixar que a sociedade tome consciência um pouco mais. Por isso que eu debato tanto e tal. Filme, como nós fizemos, para abrir a cabeça. E acho que aqui, como no Rio, e mesmo aqui em São Paulo, quer dizer, pouco a pouco as autoridades vão entendendo, percebendo a complexidade do problema e não vão dar soluções simplistas. Se nós formos agora pedir uma solução no Congresso, eu acho que pode vir uma solução simplista. Veja que o Supremo Tribunal Federal, independentemente desse último julgamento, nos últimos tempos vem tomando posições mais arejadas, por exemplo, nas células-tronco, do que o Congresso. Não é? Porque o Congresso, os políticos, não é o Congresso, estão sempre com a suposição de que o povo é conservador. Não é? E o político não quer desagradar o eleitor. Em vez de assumir a liderança, dizer, não, você pode ser que você pense, eu penso aquilo e vão me explicar e tal, não. Ele prefere se acomodar com o que se supõe que seja a opinião da média da sociedade. Então, eu acho que é cedo para o Brasil tomar grandes medidas, mas não é cedo para fazer o que estão tentando fazer no Rio, o que estão tentando fazer em São Paulo, que é começar a ver como é que você resolve essa questão de uma maneira mais razoável. O senhor acha que dava para fazer, em relação às drogas de hoje, uma analogia com o que aconteceu com a proibição ao uso de álcool nos Estados Unidos nos anos 20? Certamente. Quer dizer, o que deu? O proibicionismo americano deu em quê? Al Capone. Matança, criminalidade, aumentou corrupção, nas Tammany Hall, nas câmaras municipais dos Estados Unidos, certamente. Quer dizer, eu acho que isso o cigarro já não dá isso. Por quê? Porque tem a regulação. Dá contrabando, cigarro que vem do Paraguai, não sei o quê, mas não tem esse mesmo aspecto tão dramático. A proibição do álcool deu nesse resultado infausto, né? E deu em muitas riquezas, como aqui, a droga está criando riqueza. A quantidade de dinheiro manipulado é enorme, bilhões de dólares pelo mundo afora, né? Só para dar exemplos disso, você perguntou do Clinton. O Clinton deu um depoimento no filme e disse, olha, eu conheço bem o problema, eu tinha um irmão que era viciado, era drogado. O presidente Gaviria, que foi co-presidente da comissão comigo, mataram a irmã dele. E depois, agora, há uns 3 ou 4 anos, e sequestraram o irmão dele. Né? O Uribe mataram o pai dele. Quer dizer, o Carlos Fuentes, que nós mencionamos aqui, deu um depoimento, 2 filhos morreram drogados, de overdose. Né? Então, isso tudo é gente famosa, então, que estão vendo de perto o que acontece. Então, você tem que entender também que é difícil lidar com o problema porque as famílias não sabem o que fazer. Porque uma mãe que está sabendo que o filho está dentro de situação dramática e te ouve falar, olha, não adianta reprimir, ela pode pensar que você está contra ela. Né? Então, você tem que explicar direitinho que não é bem assim e tem que dar um suporte moral também às famílias que estão vitimadas por essa questão. E explicar que não vai resolver com a violência só.